Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito top, que é um vídeo de meu relato de parto, né? Eu vou resumir pra vocês o que aconteceu no dia que eu fui pra maternidade, o que aconteceu durante, né, o meu parto e depois que eu cheguei em casa, tá? Eu tenho alguns takes, alguns vídeos que eu filmei, eu consegui filmar eu indo ainda, que eu não imaginei que iria ficar. E tem alguns trechos dos vídeos de eu na maternidade, depois que eu cheguei em casa. Vou contar tudo pra vocês. Aqui com meu amorzinho, meu bebezinho, meu filho amado, meu John. Ele tá mamando, gente, tá um pouco irritadinho por conta da vacina que ele tomou na maternidade, aquela que fica a marquinha no braço. E essa vacina inflamou, depois de 45 dias inflamou, inchou, que é normal de inflamar, inchar, né, faz aquela bolinha de pus, e estourou hoje. Aí ele tá um pouquinho chatinho, vamos se dizer assim, né, por conta disso. E eu também tô gripada, vocês vão ver eu coçando meu nariz o tempo todo por conta disso. Tô gripada, tô com alergia, ele também tá gripado, minha filha também tá, enfim. Chega de enrolação, né, vamos direto ao vídeo. Ele largou até o peito, eu vou mostrar ele pra vocês, gente. Vou mostrar meu amor pra vocês. Aqui é meu príncipe. Meu príncipe, gente, ele tá com 1 mês e 17 dias hoje, tá? Que é o dia que eu tô gravando o vídeo. Eu tô gravando, gente, o vídeo aqui porque eu não falei praticamente em momento nenhum, desde o dia que eu fui pra maternidade, por falta de tempo, por correria, porque eu tava na correria pra organizar a casa, organizar tudo antes de ir pra maternidade. Vou começar a história. Dia 31 do 11, né, eu decidi ir pra maternidade. Eu tava com 40 semanas e 6 dias, então tava perto de fazer 41 semanas e todo mundo já tava preocupado, dizendo que, ó, eu escutei coisas absurdas, tá? Eu escutei coisas até que eu não gosto nem de falar, de dizerem que meu bebê tava morto na minha barriga, pra vocês terem noção de coisas que eu escutei, tá? Então, tipo, isso foi me deixando preocupada, tudo mais. Eu fui numa clínica que, inclusive, tem um vídeo que eu acho que eu vou soltar aí no canal pra vocês ainda, porque tanto vídeo, tão sem tempo assim na correria, que eu não tive tempo de editar os vídeos e postar. Então os vídeos estão indo aleatoriamente, não tá indo 100% na ordem. E aí nessa preocupação, eu fiquei adiando, porque disseram, tinha gente que dizia, ah, tu vai na maternidade e não vai acontecer nada, vão mandar tu voltar, porque é até 42 semanas que tem que esperar pro bebê nascer. Aí resumindo, eu esperei 40 semanas e 6 dias, quando foi, isso foi no sábado, quando foi no domingo, eu decidi ir pra maternidade, minha mãe foi comigo. Eu me acordei cedo pela manhã, organizei a casa todinha, porque um dia antes eu tinha feito faxina, valendo na casa, porque eu já sabia que eu ia pra maternidade e poderia ser que eu ficasse, né, ele viesse nascer. Então eu também vinha sentindo muitas dores, tá, gente? Eu vinha sentindo muitas dores e por esse motivo eu jurava que eu teria um parto normal. Mas enfim. Aí fui pra maternidade com a minha mãe, vou deixar o videozinho rolando aqui pra vocês verem. Ou aqui assim. Cheguei na maternidade. Fui no hospital novo que fica aqui perto do meu bairro, onde moro, né? E aí eu cheguei lá. Botaram, a gente passou pela triagem e tal, aí fiquei lá esperando pra ser atendida pela médica. Isso eu tava com muita dor de cabeça e com uma dorzinha de leve, mas eu tava mais de boa, não tava com tanta dor não. Era mais tipo dor de cabeça, tava com uma dor de cabeça e deu dor de barriga em mim na hora, tá? Tipo assim, no caminho. Aí eu fui com a minha mãe, eu até comentei com a minha mãe, a gente brincou, eu disse que tava com dor de barriga. Eu vou cagar na hora que ela estiver nascendo, se não me deixarem no banheiro. E minha mãe disse que não podia. Aí, enfim, chegou na maternidade. Fiquei esperando lá, acho que me deixaram de 30 minutos a 1 hora esperando, sim, gente. Tinha um monte de médico, não tinha pra... Eu acho que tinha uma paciente lá dentro só que já tava em trabalho de parto. E, tipo, me deixaram esperando lá com a minha mãe, mas, tipo assim, eu de boa. Fiquei conversando com a minha mãe, só que eu tava falando da demora e o calor, né? Que tinha um vento solar, não tinha ar-condicionado lá fora, nada. Quem tava lá dentro tava no bom ar-condicionado. E aí, depois desse tempo, a gente entrou pra sala. Quando chegou na sala, a médica perguntou o que eu tinha. Bom, eu sinceramente, eu não tava com dor mesmo. Eu peguei e disse ela que tava sentindo umas dores, inventei, porque eu queria que ele nascesse logo, né? Disse que tava sentindo umas dores e tava com muita dor de cabeça, isso era verdade.
Aí tava sentindo uma pontada, uma pressão lá embaixo, e eu também estava sentindo isso, porque eu venho sentindo isso praticamente a gestação toda. Minha gestação, pra quem não sabe, foi bem complicada, tá? Eu descobri que estava grávida por conta de uma dor forte que eu senti no estômago. Eu pensava que estava com gastrite, eu treinava muito pesado, eu fazia dieta restrita, eu corri grávida. Tipo, eu fiz vários esforços, tomei vários medicamentos pro estômago sem saber que eu estava grávida. Mas pra honra e glória de Deus, meu filho nasceu muito saudável aqui, como todos podem ver, todos que desejaram que o pior, né? Mas graças a Deus meu filho nasceu saudável. E aí, quando a gente entrou na sala, eu falei isso pra ela, aí ela começou a medir minha pressão, aí eu olhava pra mim, tipo, a cara dela era tipo, que eu disse a ela, eu estou com 40 semanas e 6 dias. Ela fez sim, mas tem até 42 semanas pra esperar. Eu fiz, eu sei que tem até 42, mas eu estou dizendo que eu estou com 40 semanas e 6 dias, e estou com dor, estou com a cabeça doendo muito. Só que assim, eu falei bem calma, sabe, mas eu por dentro já tava com raiva. Aí inventei que tava com bastante dor e tava tonta. Aí ela perguntou, você tá vendo os brilhinhos? Eu não tava vendo brilhinhos, assim, eu vi uma coisinha ou outra. Aí eu peguei e disse que tava bastante. Aumentei logo pra ela pegar e se orientar, né? Porque tipo, eu estava com 40 semanas e 6 dias. Eu queria ter ele no máximo com 41, né? Não era possível que me mandassem pra casa. E na verdade ela iria me mandar se minha pressão não tivesse alta. Quando ela feriu minha pressão tava muito alta. Ela perguntou, você tá sentindo o quê? Não sei o que, ficou fazendo as mesmas perguntas. Eu falando, tô vendo os brilhinhos. Aí quando eu percebi que ela tava tipo mais séria, ela não queria dizer, minha mãe também percebeu que seria algo com a minha pressão, porque da minha filha eu tive pré-eclâmpsia por conta da pressão alta que eu tive. Aí minha mãe contou pra ela que eu já tive pressão alta na outra gestação, que eu tive pré-eclâmpsia, enfim. Aí ela, não, tudo bem, não sei o que. Ela demorou pra falar que eu tava com a pressão alta, me mandou pra uma salinha lá, botou os medicamentos, botou soro em mim com medicamento. Eu não lembro o nome do medicamento, mas esse medicamento é pra pressão. Se eu tiver vídeos de lá do hospital ainda, eu vou deixar aqui pra vocês. E nisso ela colocou uma sonda. Essa sonda que ela colocou em mim foi terrível. Eu tava bem. A partir do momento que ela colocou essa sonda em mim, eu comecei a sentir dor lá embaixo, ardendo e doendo muito por conta da sonda. Aí, enfim, aí fiquei lá esperando, ainda fui no banheiro, tentei fazer cocô, não consegui. Aí voltei, aí ela colocou um negocinho lá dentro de mim pra ver, porque eu disse que tava perdendo um líquido, na verdade foi xixi que eu tava fazendo, eu pensei que era a bolsa que tinha estourado, mas eu tava fazendo xixi por fora da sonda. Aí pronto, ela me permitiu ir no banheiro, ela botou esse negocinho, disse que meu colo do útero estava duro, era muito fundo, tava duro, fechado, e não tinha risco não que eu podia ir no banheiro. Fui no banheiro, pra quem não sabe, quem tem parto normal não pode ir no banheiro, quem tá dilatando, quem tá tendo dilatação, que vai ter o bebê normal, não pode ir. É por isso que ela foi averiguar antes. Quando ela colocou esse negocinho em mim, doeu pra caramba, ela deu toque, doeu pra caramba também. Mas enfim, depois de muito esperar, eles tinham chamado a ambulância para me transferir para outro hospital, porque eu estava com a pressão muito alta e teria que fazer um parto de emergência, que seria cesárea. E aí eu fiquei esperando muito tempo lá com a pressão alta. Aí depois de muitas horas, minha pressão, eu cheguei lá, acho que era o dia, alguma coisa, 1 hora. Fiquei lá até quase 6 horas da noite. Foi quando a ambulância chegou, ainda enrolaram lá, esperando o plantão trocar, para as enfermeiras poderem ir com a gente na ambulância, né? No caso comigo, com a minha mãe e com o rapaz da ambulância. O rapaz da ambulância foi super simpático, super paciente, me ajudou com todo cuidado. As enfermeiras foram simpáticas também na hora, assim. A gente foi até brincando na ambulância. Eu não sei se eu tenho um vídeo, gente, aqui. Depois eu vou procurar pra ver. Se eu tiver, eu vou deixar esse vídeo aí. Ainda na ambulância, ainda no hospital, falaram sobre o meu cartãozinho, porque eu fiquei doida, foi 3 meses sem fazer o pré-natal, por conta da digníssima médica do pré-natal, que justamente no mês que meu bebê ia nascer, meu John ia nascer, ela saiu de férias, e o posto não colocou nenhuma substituta, porque eu fui pelo SUS, pra quem não sabe. Aí, como não tinha nenhuma substituta, eu fiquei o último mês também sem fazer o pré-natal.
E aí eles perguntaram, enfim, teve um rolo, não tinha nem meu nome no cartãozinho, que a médica não tinha colocado. Disseram que médica é irresponsável, não sei o que eu fiz, ela não é médica, ela é enfermeira. Aí o cara da ambulância fez, mas mesmo assim ela é irresponsável, porque ela deveria ter ao menos colocado seu nome no cartãozinho. Aí, enfim, resumindo, fomos, chegamos lá no hospital, fiquei no hospital Agamenon Magalhães, que fica lá no Recife. Minha filha também nasceu no Recife, por incrível que pareça. A mesma coisa, cheguei no hospital da minha filha, cheguei no hospital, minha pressão também estava alta e tive que ficar lá tomando medicamento, depois fui transferida para outro hospital. A mesma coisa que aconteceu com Sofia, aconteceu com John. E eu sentia que isso ia acontecer. Não sei, não me perguntem porquê, eu não sei, mas eu sentia. Claro que eu não queria, eu queria muito ter um parto normal, porque é muito melhor. Eu sofri bastante nesse pós-parto, sabe? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. E aí chegou lá, eu morrendo de dor, e aquele passa vindo pra máquina, passa pra uma maca, passa pra outra máquina, troca de roupa, porque a minha roupa tava toda mijada, porque a sonda tava vazando. Aí, enfim, depois de tanto processo de tirar sangue, faz não sei o que, faz um exame, faz outro, olha isso, afere aquilo, confere o medicamento, aí pergunta o nome, não sei o que. Aí eu subi pro primeiro andar, chegou lá no primeiro andar, fiquei na sala, fiquei com a sonda, eu tava morrendo de dor, que eu reclamava o tempo todo. Tem como tirar essa sonda não? Aí diziam todo o tempo que não tinha como tirar, porque qualquer coisa, né, qualquer emergência, eu não podia estar me levantando por conta da pressão, eu tinha que estar com a sonda. Aí eu pedi pra averiguarem, aí quando foram lá, a mulher disse que ia trocar, porque talvez tinham colocado uma sonda muito grossa em mim. Chegou lá, era a mesma sonda. O caso é que a sonda no memorial tinham colocado errado em mim. Nisso que colocaram errado, essas horas que eu fiquei com a sonda, eu fiquei com infecção e fiquei tendo um sangramento. Tipo, fiquei tendo um sangramento ali, porque a sonda estava errada, estava me machucando, por isso que eu sofri pra caramba. E a mulher tirou a sonda, aliviou a dor na hora, foi tão bom que eu queria ter ficado sem ela, mas ela teve que colocar outra pouco tempo depois, acho que uns 10, 20 minutos ela veio e colocou outra, ela deixou eu respirar um pouquinho, né, porque eu tava com muita dor, ela veio e depois foi botou a outra, quando colocou a outra, a dor continuou, um pouco menos, mas continuou. Nessa filmagem aqui vocês podem ver que eu tava cheia de equipamentos, né, tava com cardiograma, tava com um monte de coisas para averiguar a impressão, meu batimento cardíaco, estava inclusive com a sonda horrorosa já aí. E remédio para dor e para pressão. Pessoal, medicamento, e eu sem comer nada, tá? Desde a tarde, desde meio-dia, 11 horas por aí, eu tava já sem comer nada. Eu pensei que iam fazer meu parto no mesmo dia. Não, ficaram me dando medicamento, enrolando lá no hospital. Quando foi no outro dia de manhã, aí sim, foi quando minha mãe foi atrás, o tempo todo minha mãe atrás, porque eu pedia medicamento, porque eu estava com dor por conta da sonda. Aí me deram medicamento, mas o medicamento não servia pra dor da sonda. Mas enfim, não é mole, gente, sou muito resistente à dor. É porque doeu pra caramba, a sonda tava errada, tava me machucando. Então eu tava com a ferida e com uma sonda ali perto de onde tava machucado, obviamente ia doer, né? Eu grávida. Minha barriga tava enorme. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem, eu tava com uma barriga enorme. Então não tinha como. Aí nisso minha mãe foi lá atrás de médica, aí eu perguntei, tava os medicamentos, porque eu tomei 2 tubões de soro com medicamento para pressão, ou foi 3, eu acredito que foi 2. E aí esse medicamento era de pinguim em pinguim, demorava demais para acabava os de dor, acabava o soro, mas não acabava ele. Aí de manhã eu tava com muita fome, todo mundo, eu vendo o tempo todo mundo comendo, eu com fome, eu posso comer, vai fazer meu parto hoje ou não, porque se não for, libera a comida pra mim, porque eu estou com fome, tô desde o dia anterior sem comer. Aí nisso, não sei o que, aí conversa vai, conversa vem, eu não podia comer também por conta do medicamento, né, de pressão. Aí o remédio acabou, o medicamento acabou, acho que era umas 8, 9 horas da manhã, aí eu fiz... pede soro, mandei pedir soro porque eu estava com fome e com sede, que era pra, tipo, dar uma tapeada no meu estômago, minha boca tava já descascando, rachando. E aí me deram soro, o soro no instante acabou, e minha mãe foi atrás do médico pra falar sobre meu parto. Aí chegou lá na sala, o médico disse que eu ia ter hoje sim, que ia ter naquele dia, que foi dia 2 de dezembro. Aí nisso, gente, eu não coloco ele na cama porque ele tá com o bracinho doendo.
Aí, se eu colocar, ele vai se acordar, eu não vou conseguir terminar o vídeo, por isso que ele tá no meu bracinho, mas ele fica quietinho no cantinho dele, no ninho, na cama, no bebê conforto. Ele só não tá dormindo no berço ainda, porque ele é muito novinho, tá dormindo comigo, e eu ainda tenho sentido umas dores na minha cirurgia, enfim. Aí pronto, minha mãe falou com o médico, aí pouco tempo depois veio a mulher perguntando se eu ia querer induzir ou se eu ia querer fazer a cesárea. Eu perguntei ainda como que era, né, porque eu já tava sofrendo de dor, eu já não queria mais sentir mais dor. Aí perguntei como que era, ela disse que ia colocar uma bolsa, um balão dentro da minha vagina, esse balão ia encher e eu ia ficar andando. Quando ele estourasse, ele ia começar a dilatação, as contrações, as dores e tal, e ia ver se eu ia conseguir ter normal ou não. Como no hospital anterior a médica já tinha dado toque em mim, já tinha visto o meu colo do útero, disse que estava duro, fechado, que era tipo 1% de chance de eu conseguir ter um parto normal. Eu olhei pra cara dela, eu fiz sinceramente, eu já tô tão mentalmente desgastada que eu quero um parto cesáreo. Pode ir. Ela, você tem certeza? Ela ficou toda meio assim, nem minha mãe falava com ela nem olhava pra cara da minha mãe, porque ela queria induzir. Eu só ia sofrer em vão, eu não quis, eu disse, não, eu quero uma cesárea, eu já tô morrendo de dor aqui dessa sonda, estou mentalmente desgastada, eu quero fazer um parto cesáreo. Ela, tá bom, então eu vou providenciar os papéis, toda assim. Aí foi lá, resolver o negócio dos papéis, ainda demorou um bocadinho pra trazer esses papéis, que minha mãe ainda foi lá na sala, foi aí que minha mãe foi falar com o médico. Aí o médico disse, ela vai ter o que? Cesárea? Aí minha mãe fez ela, vai ser cesárea. Ele falou, oxe, mandei ela se preparar, que daqui a pouco ela vai entrar na sala, viu? Vai ter. Aí nisso minha mãe ligou pra gente e pediu pra ele levar as bolsas na maternidade. Aí ele chegou, quando ele chegou, isso coisa assim de 1 hora 30 minutos antes de eu entrar na sala. Ele chegou de moto, deixou as bolsas com a minha mãe. Quando minha mãe desceu, a mulher disse pra mim se preparar que ia pra sala. Eu ligando pra minha mãe, ligando pra gente. Manda amanhã subir que eu vou agora, manda amanhã vir. Aí amanhã veio, deixou as bolsas. Aí pronto, organizou tudo e foi. Eu fui pra sala de parto. Chegou lá, eu dizia o tempo todo, moça, minha mãe tá aí, minha mãe vai entrar, minha mãe vai ficar comigo. Por quê, gente? Porque de Sofia não entrou ninguém comigo. Tinha direito, mas não entrou ninguém comigo. Uma porque os médicos não foi perguntar quem iria entrar, e outra porque quem tava foi uma tia minha. Então ela não foi atrás da roupa pra entrar. Quando minha mãe chegou na hora, não pôde entrar, porque eu já tava pra fazer, né, o parto. Enfim, eu fiquei sozinha aqui de pré-eclâmpsia, tava nervosa, com medo, fiquei nervosa. Primeira filha também. Aí tive pré-eclâmpsia. Já do meu filho não, eu queria que minha mãe entrasse, que alguém entrasse comigo, até pra filmar na hora, assim, ele tirar foto. Acabou que minha mãe não filmou na hora, minha mãe ficou nervosa. Ela também não tem jeito pra filmar pra essas coisas, ela disse. E ela não tem realmente. Eu tenho cada foto feia minha, mas o que importa é que ela tava lá, me ajudou bastante. E aí o tempo todo eles aplicaram anestesia. Antes dele aplicar eu fiz, por favor, chama minha mãe, tá? Porque eu não sei como é que, depois que eu tomar anestesia, se eu vou conseguir falar ou não, como é que eu vou voltar. Eu não conseguia falar muito, porque você fica assim, meio grogue. E da cintura pra baixo você não consegue mexer nada, só mexe assim os braços e meio sem força, as mãos. E aí pronto, nisso me deram anestesia, as enfermeiras tudo super legais e tal. Enfermeiro que foi o que cuidou dele quando ele nasceu, também super simpático. Aí pronto, me deram anestesia, eu deitei. Eu lembro que eu deitei lá e eu ainda consegui falar. Eu fiz, minha mãe, ela fez, a sua mãe tá aqui, a gente vai chamar sua mãe agora, tá? Aí pronto, aí foram chamar minha mãe chegou e fez, Jéssica, eu tô aqui, tá? Aí alisou minha cabeça assim, e minha mãe ficou, eu fiquei deitada, e minha mãe ficou assim, numa cadeira do lado, perto, eu lembro que ela tava alisando minha cabeça e eu tava meio assim. E tipo, gente, a sensação horrível que eu senti nesse momento, pronto, de Sofia eu senti me rasgando, eu consegui ver pela lupazinha de cima. Dele eu não consegui olhar, eu também acho que eu nem quis olhar, tipo assim, eu tava tranquila, mas eu só queria sair viva, que ele saísse vivo, eu viva, com saúde, os dois bem, só queria isso. Tava nervosa também porque eu tenho minha filha, né, tava me esperando em casa, e depois de eu ter ouvido tantas coisas, eu fiquei com medo de ir e não voltar. Mas pra honra e glória de Deus deu tudo certo e eu voltei, estou aqui contando meu relato de parto pra vocês. E aí eu lembro, a única sensação ruim que eu tive, eu não senti me rasgando, eu não senti nada. A única sensação que eu senti foi, eu queria engolir a saliva, eu não conseguia, minha garganta travou. Aí eu fiquei sem ar.
Fiquei assim. Aí eu botava o cuspe pra fora, assim, porque eu não conseguia engolir e tava com saliva na minha boca, eu sem ar. E eu forçava pra respirar pelo nariz. E manhã, Jéssica, tudo bem? Eu não tô conseguindo, eu falava assim, não tô conseguindo engolir, eu não conseguia falar direito. Foi a sensação que eu senti, a agonia. E eu senti muito frio. Acredito que também é normal. Mas eu não tive tremedeira, nada do que eu tive de Sofia, quando eu tive ela. Pronto, essas fotos foram exatamente do momento em que ele nasceu. Minha mãe, ela não filmou, ela só conseguiu tirar essas fotos. Mas o mais importante é que ela tirou, né? Que agora eu tenho essas fotos de recordação desse momento tão especial. Pronto, depois disso a gente foi pra sala. Depois que ele nasceu, a mãe ficou lá tudo mais. Aí me fecharam tudo. Assim que ele nasceu, né? Me mostraram. Ele não veio diretamente pra mim, ele foi pra um lugarzinho. Que ele nasceu roxinho, todo verdinho, que ele ainda tem as mãozinhas verdinhas, as perninhas, eu acho que dá pra vocês verem aqui no vídeo. Acredito que porque ele passou muito tempo pra nascer, que ele poderia ter nascido antes. Eu tava com pouco líquido na bolsa pelo ultrassom que eu tinha feito na sexta. Eu fiz na sexta e no domingo eu fui pra maternidade. Na segunda ele nasceu, com 41 semanas. E aí ele também nasceu gripadinho, né, mas super lindo. Ele nasceu todo cabeludinho, grandão. As médicas falam, ó, que lindo seu filho, todo cabeludinho, grandão. E eu super feliz, fiquei muito feliz quando eu vi ele. Ali, tipo, foi meu ponto de paz. Eu queria que me fechassem pra acabar tudo ali. Eu só queria sair do hospital e voltar pra casa, na verdade. E aí depois a gente voltou pra sala, a mesma sala, que tinha outras mulheres que não estavam com bebê. Eu era a única que tava com bebê. Aí fiquei lá ainda a noite toda. Quando foi no outro dia, foi. Aí sim, gente, a historinha é, eu não tive leite assim que ele nasceu. Pelo fato de eu ter passado muitos dias sem comer, sem beber nada. E tava só no medicamento. E aí eu não tive leite na hora. Ele chorou bastante, ficou com fome a noite todinha. Eu fiquei pedindo pra darem... É porque a gente tem direito de pegar o leite fórmula pra dar pra ele um pouquinho, já que eu tava sem leite, né? Mas aí se recusaram. E aí ele chorou bastante, chorou muito, muito, muito mesmo, gente. Ficou com a minha mãe e eu, tipo, com vontade de chorar, eu mal, porque eu tava sem leite. E também vendo minha mãe acordada, vendo ele sofrendo. Aquela sensação ali pra mim foi horrível. Eu não comentei com ninguém sobre isso, tô comentando agora com vocês, mas tipo, foi horrível. Eu senti vontade de chorar, eu chorei escondida da minha mãe, porque tipo, foi uma sensação horrível. Eu fiz, Deus, será que eu não vou ter leite? Meu filho tá sofrendo, tipo, ninguém fazia nada, ninguém dava leite, nada. Disse que ia... vou de madrugada, chegou uma mulher lá, vai atrás. Minha mãe foi 2 vezes pedir, disseram que ia atrás e nada. Aí de manhã chegaram, nada, e ele com fome esse tempo todo, tá? Disseram que tava saindo apertado, saiu uma gotinha, que era o colocho e nada. Disseram que ele tava puxando, tava saindo. Não tava, porque se tivesse, ele não tava chorando, gritando desesperadamente de fome. Aí nisso, como ele nasceu gripadinho, piorou. Aí quando foi de manhã, que a pediatra veio ver ele tava cansadinho. Tava respirando, que ficava fundinho assim no peitinho dele, do lado. E tipo, eu fiquei pior ainda. Aí ela disse que ele ia ter que descer pra UCI, que era um negócio lá de emergência dos bebês. Aí pronto, aí foi que eu fiquei mal mesmo. Aí quando ela disse isso pra mim, minha mãe não tava na sala na hora. Aí eu comecei a chorar com ele, eu fiquei mal. Aí as mulheres que estavam do lado, você fica calma, senão tua pressão vai aumentar de novo, vai ser pior e não sei o que. Aí enfim, eu respirei fundo, tentei manter a calma. Aí minha mãe chegou, passei tudo pra ela, e depois chegaram o pessoal e levaram ele. Isso eu tava com fome ainda. Eu tinha pedido a moça, mas eu quero comer, ver se tu desenrolou a comida pra mim. Foi quando ela arrumou o café da manhã pra mim, que eu já tava liberada, só que tipo, estavam cagando pra me dar comida, né? Se eu não pedisse, eu ia ficar até de tarde sem comer. Foi nisso, isso foi no dia seguinte, 24 horas depois do meu parto, tá? Que eu pude comer. Aí pronto, aí depois levaram ele pra salinha, pra essa UCI. Aí eu fiquei super mal, tentando me encontrar, mas eu fiquei triste por dentro, né? Depois chegaram os médicos, um maqueiro com uma cadeira de rodas e me levou para o 2º andar. Lá, quando eu cheguei no 2º andar, eu fiquei na parte, no canto assim, no janelão que tinha. Aí tava a mulher com a bebê dela e com o marido, que já tava lá alguns dias, por conta da bebê dela, né, que não tinha tido alta, que tinha que fazer uns exames. E aí ela tava super mal, essa mulher, porque ela queria ir pra casa.
Aí eu cheguei, gente, eu tava com tanta dor, eu mal conseguia andar, mal conseguia sentar, mal conseguia me mover por conta da minha cirurgia, tá? Porque a cesárea na hora é tranquilo, mas depois nem todo mundo tem um pós-parto cesáreo tranquilo. O da minha filha foi bem sofrido, que eu tive bastante gases, e dele também tive bastante gases. Tive menos que de Sofia, mas tive também bastante, senti bastante dor. Aí pronto, a gente subiu, aí eu fui, cheguei, eu fiquei lá na sala. Quando eu cheguei, coisa de tipo 10, 20 minutos, a enfermeira chega com o John. Aí pronto, eu fiquei feliz porque eu já tava triste vendo a mulher com o filho dela e eu sozinha, sem meu filho, né? Aí eu tava com vontade de chorar, uma tristeza. Aí ela chegou com ele, aí me deu uma paz no coração. Eu, glória a Deus, ainda bem, meu filho voltou pra mim. Ela disse que tava tudo bem, que ele não viu, observou, eu não precisava ele ficar lá. E realmente ele tinha melhorado. Quando ele chegou, ele já não tava mais fundinho no peitinho dele, né? Quando ele respirava, nada. Mas ele tava gripado ainda. Ela ficou mandando eu fazer lavagem no nariz dele com um sorinho, uma seringa de 1 ml. Eu fiquei lavando, até hoje eu lavo, porque a pediatra mandou eu continuar. Aí nisso a gente dormiu no hospital esse dia lá. Minha mãe foi pra casa, minha irmã ficou comigo. No dia seguinte de manhã, eu tô resumindo pra vocês, tá, gente? Porque rolou muita coisa. Esse meu amor, lindo. Mamãezinha. O peito. É lindo, mamãe. Aí no dia seguinte de manhã, eu tava atrás da minha alta, claro, já fazia 24 horas pós-parto. E aí minha mãe foi com ele atrás para fazer os exames que tinha que fazer. Ele fez todos os exames que tinha que ser feito. Eu fui com ele fazer o da orelhinha, porque ele tava agoniadinho. Aí só que minha mãe entrou na sala, eu tava com muita dor, gente. Eu não conseguia ficar em pé. Era muita dor mesmo, mas eu só queria vir pra casa. No final das contas, eu tava com muita dor por conta da minha cirurgia. Minha cirurgia, a pessoa médica que fez meu parto, que fez tudo mais costura, fez os pontos, eu vou deixar pra vocês a foto, pra vocês verem que coisa horrorosa. Acho que ela pensou que tava remendando um animal. Porque minha cirurgia de Sofia, eu vou deixar pra vocês compararem, foi perfeita, a cicatriz, tudo. Eu não tenho a foto de antes, mas foi exatamente, foi só uma linhazinha assim, um risquinho, foi colada, um ponto de um lado, outro ponto do outro. Eu que tirei o ponto em casa, tudo mais, foi perfeito. Nem parecia que eu tinha tido parto cesáreo, não parecia que eu tinha cicatriz. Já esse, parecia que ela remendou um bicho. Ficou uma pele grossa de um lado, outra pele grossa do outro. Quando eu vi essa cirurgia, eu só faltei chorar, mas no hospital não tinha visto ainda. Minha mãe que tirou, que viu, assim, eu tirei o curativo, aí minha mãe jogou fora, minha mãe que me ajudou a tomar banho, tudo. Tomei banho, me arrumei, linda e bela, esperando minha alta, confiante. Aí a médica, nisso quando minha mãe foi lá pra baixo fazer um teste, acho que foi do pezinho dele, foi alguma coisa. Aí a médica passou na sala, a médica, não sei se foi que fez o meu parto, não sei que tinha que me olhar. Eu não tava na sala, aí quando foi no corredor, eu tava em pé, eu perguntei a ela disse que era médica, né, não sei o que, ela fez, você é Jéssica? Eu fiz, porque eu não tava na sala. Ela fez, perguntou como eu tava, fiz, tô bem, só tô com dor normal do parto, com alguns gases, mas tô bem. Ela, tá certo, você tá de alta já, viu? Eu tô ótimo, Glória. Ela fez, vou deixar pra te dar alta amanhã, porque seu bebê tá na UCI, né? Eu fiz, não, meu bebê tá comigo. Ela, mas ele já tá de alta. Eu fiz, tá de alta. Já teve alta, graças a Deus, a pediatra já deu alta. Ele, então vou dar sua alta também. Fiquei feliz que eu vinha pra casa, né? Claro, ver minha filha, tava com saudade dela, louca pra vir pra casa. Não aguentava mais ficar na maternidade. E aí, pronto. E aí, quando ela me deu alta, eu peguei, esperei minha mãe subir. Quando minha mãe subiu com o John, eu disse a ela, manhã, tô de alta. Ou eu foi. Eu disse, manhã, tô de alta, a médica me deu alta. Ela, coisa boa, não sei o que. A gente adiantou. Quando a gente tava ajeitando as coisas pra ir embora, né, eu tava almoçando ainda, porque o pessoal do lado da minha cama tinha pego o meu almoço também, porque a mulher leva lá, eu não tava na sala, né? Aí a esposa do rapaz pegou pra mim. Ou foi o rapaz que pegou, que tava acompanhando a esposa lá. Aí pegou meu almoço, eu tava almoçando. Aí chegou o pessoal da limpeza, na agonia, dizendo que tinha que todo mundo sair da sala, que não sei o que ia lavar a sala. Porque não lavou antes de eu ir pra sala.
Depois que eu fui da sala, a sala tava suja, uma nojeira, uma bagunça. Depois que eu tava saindo é que foram limpar. Mas enfim, aí foi na agonia, a gente saiu na agonia, eu não consegui filmar na hora que eu tava saindo da maternidade, não filmei ele com a roupinha sair da maternidade, porque a gente saiu nas carreiras mesmo, foi praticamente expulsa da sala. E eu cirurgiada, com dor, eu nem pensei na hora de pegar celular, nada. Aí a gente desceu, foi tipo assim, tentou ir mais rápido possível pra fazer os exames dele. Parece que ele foi fazer o teste da orelha. Eu não lembro, gente, qual foi o exame de que ele foi fazer. Ele fez praticamente tudo na maternidade. O único que ele não fez foi o da linguinha, que ele vai fazer agora dia 15 de fevereiro. Que a pediatra deu encaminhamento e eu marquei. Aí já agendou pro dia 15 de fevereiro. E o do olhinho que ele vai ter que refazer porque deu uma anormalidade. Mas tirando isso, ele fez tudo na maternidade, tomou vacina, tudo. Meu amor, que preguiça, mãe, que preguiça. Aí pronto, aí a gente foi lá pra baixo, né, no térreo, na salinha lá, minha mãe levou ele pra sala, fez o exame, eu acho que foi teste do pezinho, que deu furadinha no pezinho dele, que ele chorou que só, eu lembro que eu tava sentada agoniada, escutando o choro dele lá de dentro. Aí depois a gente foi-se embora, chamou um Uber, veio-se embora. Aí pra subir foi uma novela, e um cara, um conhecido meu, um colega de escola, me subiu na cadeira, nas escadas, porque não pode subir escada, né? E aí depois eu vim andando bem devagarzinho e pronto. Depois eu só saí com mais de 15 dias pra descer escada, essas coisas. Da mãe. Aí pronto, gente, depois disso eu cheguei em casa, vim bem devagarzinho, caladinha, porque eu pedi pra Gé me avisar, porque eu queria fazer uma surpresa pra Sofia, né, queria filmar pra vocês verem, queria fazer surpresa, e ter de lembrança o vídeo dela se encontrando a primeira vez com o irmãozinho dela, porque era o sonho dela ter o irmãozinho dela, e eu queria ver, tanto que ele também filmou, eu vou deixar o vídeo pra vocês rolando, né? E fica bom porque fica salvo também pra mim ter de lembrança, de recordação. Seu irmão que você queria ver tanto. Ok. E aí, meu irmão, sendo assim. Você queria ver ele tanto? Queria tanto ver seu irmão? Vem. E aí, o que você achou dele? Nossa, cabeludo. Uhum. A primeira vez ela vendo ele pela foto. E nesse dia, gente, ai, dá vontade de chorar. Tão lindo que foi, tão inesperado, que eu tava agoniada pra vir pra casa por conta disso, por conta dela, que eu tava com saudade. E tava ansiosa pra mostrar o irmãozinho dela a ela. E aí ela tava dormindo, ele me disse no caminho que ela tava dormindo, eu cheguei, ela tava dormindo. E aí eu filmei, vocês vão ver no vídeo, né, a reação dela. Eu acordei ela, quando ela se acordou, teve a surpresa, a mamãe em casa de volta e o irmão. Ela se ajudou, lavou os pratos, ajudou o papai a ajeitar a casa pra quando a mamãe chegasse, porque ele ficou com ela pra mim pra maternidade, né. Ele me ajudou bastante e no final ficou com ela também, né. Cuidado com o chute.
chegou, vó, tu viu? Olha quem chegou, vó. Quer que eu do quê? Tá vendo, vó? Depois que eu ver se dá um pouquinho. Olha quem chegou, tá vendo, Rosinha? Cuidado. Jéssica, tu vai abrir essas pernas todinhas desse jeito? Não é. Tu pode abrir a perna desse jeito? Se você deixar muito fechado é pior. Vem cá, chega mais pra cá. Menina. Não pode abrir. Pega aí. Bota o bacinho assim. É, vó. E quem não solta mais pra aqui não. Fala com ele. Fala com ele. Isso, vó, é a mãozinha dele, vó, é a mãozinha dele, como é grande. Tá vendo? Queria tanto ver esse irmão. Ficou milhão. Tá vendo, vó? Pediu a Deus o irmão. Tá vendo, vó? Irmão do... Isso! Feliz? Vai chegando aqui. Tá vendo, vó? Tá vendo aquela barriga da sua mão que era, olha? Ei! Da cabeça dele, hein? Tô segurando aqui. Tá Não quietinho. chorou não. Ele já conhece Sofia. Já conhece o dia? Esse vento nele pode. Ele nem abriu o Não olho vi ainda. vai muito no rosto não. Porque ele tava meio gripado. Tô girando. Não tira não. O Os pezinho, vó. pezinhos dele, estão despelando. Ele fez um examezinho, vó, por isso que tá com esse negócio aí no pé. ó. Tomou vacininha no bracinho e na perninha também. Caladinho, vó. Gostou, vó? Viu? Tô parando. Até a câmera. Pronto, teve esse vídeo aí da surpresa dela. Depois eu fiquei em casa, eu tava sentindo muita dor, tomando medicamento pra dor, tomando medicamento pra gases, tomando o sulfato ferroso, que é até 3 meses de pós-parto, né? E aí, gente, por incrível que pareça, eu não fiz nada, não fiz esforço, nada. Minha cirurgia inflamou. Depois que a minha cirurgia inflamou, eu não vou mentir, que inflamou mesmo. Aí eu fui fazendo uma coisinha ou outra dentro de casa, que não dá também pra você não fazer nada 100% durante 15 dias. Porque já também trabalha, amanhã trabalha, minhas irmãs estavam numa situação complicada, né? Então não tinha como me ajudar, eu tinha que me virar. Eu só não varri casa, não passei pano, essas coisas, coisa pesada, pegar peso, lavar roupa. Mas tipo o básicozinho assim, dar uma limpadinha em casa, lavar um pratinho ou outro, eu fiz. E aí minha cirurgia inflamou muito antes disso. Aí eu tive que pedir a Henrique na farmácia um remédio, ele passou... Esqueci agora o nome do remédio, mas eu vou deixar a foto pra vocês desse remédio. Muito bom, que eu tomei 3 caixas, foi o que me fez ficar bom. E ele pediu pra mim ficar limpando a cirurgia com um álcool. Que lá a médica ninguém mandou passar nada. E eu acredito que por isso que minha cirurgia inflamou também. Os pontos estavam super apertados. E como estava apertado, acabou rasgando minha pele. Inflamou, rasgou de vez a minha pele. Então os pontos só ficou na parte de baixo. Na segunda caixa do comprimido, eu peguei e tirei os pontos em casa mesmo. Depois que eu tirei esses pontos, comecei a limpar, saiu sangue, saía um pouquinho depois. E aí, tipo, na mesma semana começou a melhorar a minha cirurgia. Na segunda semana, a minha cirurgia já estava cicatrizando e fechando, porque ela estava aberta. Não estava aberta onde o ponto rasgou, estava aberta dos lados. Tipo, eu vou deixar as fotos pra vocês verem, já, porque não tem a foto de baixo. Depois foi que eu me toquei tirar a foto de baixo. Tava os pontos e aonde não tinha ponto tava aberta a minha cirurgia. Como que a pessoa dá ponto na pessoa e fecha a pessoa assim, deixa a pessoa assim e manda ir pra casa? Outra coisa, no hospital, ela me mandou pra casa, ela não disse, vamos ir na salinha pra me ver sua cirurgia. Não falou isso. Ela simplesmente me liberou sem olhar minha cirurgia, que é totalmente errado. Mas enfim. E aí eu sofri bastante com a minha cirurgia inflamada. Veio melhorar, acho que depois de 30 dias pós-parto,
que eu vim começar a me sentir melhor, né, por conta da cirurgia, que foi muita dor. E tipo, foi um pós-parto bem complicado pra mim, mas foi tranquilo, graças a Deus, assim, deu tudo certo, né, no final. Minha cirurgia fechou, cicatrizou por fora, por dentro ainda tá cicatrizando. Vocês sabem que tem de 6 meses até 2 anos pra cicatrizar 100% ali por dentro. Tem mulheres que tipo passa 10 anos e ainda não cicatrizou 100% por conta de esforços que faz, né, que não pode. Por isso que é muito importante não quebrar o resguardo, nem tendo relações sexuais, nem fazendo esforço, né? E aí foi isso, gente, meu relato de parto, acredito que foi isso. Eu me sinto muito mal por conta da minha cirurgia, que ficou com um aspecto muito feio. Então, tipo, eu me sinto muito mal com o meu corpo agora no momento, né? Minha barriga ficou mais flácida, porque também não tô treinando nada, não posso nem tão cedo. A médica disse só depois de 6 meses me liberou. Minha cirurgia tá uma cicatriz horrorosa, mas assim, com o passar do tempo eu vou fazendo tratamento, vou fazendo algumas receitas caseiras, alguma coisa. Se não der, se não melhorar, eu faço uma tatuagem por cima e acabou. Se eu pretendo, assim, em nome de Jesus, daqui a uns anos, que vai dar certo, em nome de Jesus, fazer minha abdominoplastia, então essa parte vai sumir. Se eu não fizer também, eu faço uma tatuagem ali, que vai melhorar. Pretendo sim fazer dieta, fazer exercício quando eu puder, melhorar meu corpo novamente. Pra quem não sabe, eu tava bem magrinha, vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem o meu antes e depois. Gente, eu tava bem magrinha, bem com o corpo bem, sabe? E agora a gente engorda, a gente fica totalmente diferente, não é a mesma coisa, eu não tenho mais o mesmo tempo de me cuidar, de nada. Mas eu também não tô tão preocupada com isso agora no momento, porque eu tô focada em cuidar do meu filho, da minha filha. Pra mim é o que mais importa. Não estou tão preocupada na aparência, porque tem coisas mais importantes que isso. Mas assim que der pra mim me cuidar, eu vou me cuidar sim, porque eu sou uma pessoa vaidosa, quem me conhece sabe. Ele tá com refluxo, então volta e meia ele vomita, gente. Aí eu tenho que estar sempre atenta. Meu amor lindo aqui da mãe. Mas é basicamente isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci, eu vou deixar alguns vídeos rolando pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. É isso, meus amores. Eu acredito que eu não estou esquecendo de nada. Vou deixar meu amor aqui assim aparecendo pra vocês, né? Eu tô fazendo o mensário dele todo mês. Tipo assim, não tô fazendo festa, tô fazendo tipo, botando uma fantasia nele todo mês diferente, né? Tipo, eu mesma tô fazendo em casa, gastando pouco. Me imprimo as coisas na impressora e faço. Só pra ter de lembrança coisas que eu não pude fazer quando Sofia era bebê. Eu estou aproveitando fazendo nele. Até porque, pra quem não sabe, eu não liguei, mas eu coloquei o DIU. Eu não pretendo mais ter filho, eu pretendo fazer a ligação pelo umbigo. Eu me arrependi de não ter feito na hora. Eu pensei que se eu fizesse a ligação ia me arrepender, mas eu acabei me arrependendo de não ter ligado. Mas enfim, eu coloquei o DIU. Eu senti muito mais dor no pós-parto também por conta do DIU, que deixa a gente com cólica. Eu fui pesquisar sobre o DIU de cobre, então ele dá mais cólica, dá um certo sangramento. Mas enfim, me arrependi de ter colocado o DIU. Era pra mim ter feito a ligação, mas depois eu vou providenciar isso pra poder fazer minha ligação pelo umbigo, ou sei lá, porque eu também não queria estar tomando hormônio, né, anticoncepcional, que é uma bomba que eu tomei de Sofia. Eu só engravidei porque eu parei 1 ano de tomar. Você ainda tá gravando? Parei. Sofia tá aqui, gente, do lado. Ela tá toda descabelada, apareça aqui. Tá toda descabelada. Mas é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, acredito eu. Se eu tiver esquecido alguma coisa, talvez depois eu grave outro vídeo com o passar do tempo, né? Do meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui são meus 2 amores. Fiquem com Deus, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. É doido da mãe. Ai, meu Deus do céu, galera. Muito, mãe, fala. Já